Jogos mentais do inimigo. O diabo é adepto dos jogos mentais. Quando eu era um crente jovem e impressionável, erroneamente me ensinaram que um cristão poderia cometer o que ficou conhecido como o pecado imperdoável ao blasfemar contra o Espírito Santo. A simples ideia de cometer esse pecado me submeteu a uma forte opressão, abrindo a porta para diversas experiências terríveis em minha vida. Eu estava verdadeiramente preocupado por acreditar que já tinha cometido o pecado imperdoável, enfrentando a perspectiva de uma passagem única para o inferno. Quanto mais eu resistia, mais me via atormentado por todos os tipos de pensamentos blasfemos sobre o Espírito Santo durante a oração e até mesmo quando adorava a Deus sinceramente. Foi uma experiência angustiante, com o diabo implacavelmente oprimindo e atacando minha mente com pensamentos malignos. Então, o que é o pecado imperdoável? O pecado imperdoável é simplesmente a persistente rejeição de um descrente a Jesus como seu Salvador. Ao não aceitar o presente gratuito da salvação de Deus, ele está declarando: eu não preciso de Jesus. Posso muito bem salvar a mim mesmo. Isso era o que os fariseus hipócritas faziam nos tempos de Jesus, apesar de testemunharem os milagres surpreendentes que ele realizava pelo poder do Espírito Santo. Eles teimosamente se recusavam a crer que ele era o Messias, chegando ao ponto de afirmar que seu poder e autoridade vinham de um espírito maligno. Ver Mateus 12 versículo 24. Meu amigo, como crente, é impossível cometer esse pecado, pois você recebeu Jesus como seu Salvador. Além disso, não há nenhum pecado que o sangue de Jesus não tenha purificado. Todos os seus pecados foram perdoados e expiados por meio de sua obra consumada na cruz. Esse é um trabalho imaculado. Jesus não deixou um único pecado sem perdão. Por isso, o apóstolo Paulo, que escreveu extensamente no Novo Testamento, nunca mencionou pecado imperdoável em suas epístolas às igrejas. Se os cristãos pudessem cometer esse pecado e perder sua salvação, Paulo certamente o teria mencionado pelo menos uma vez. Infelizmente, naquela época, não me foi ensinada a graça de Deus, e eu vivi sob uma nuvem escura de opressão mental por mais de um ano. Pode imaginar isso? Um único pensamento manteve-me cativo por tanto tempo. Foi através dessa experiência traumatizante que aprendi sobre os jogos mentais do diabo. Como compartilhei anteriormente, o diabo sabe como usar o pronome pessoal para enganar. Em vez de me dizer descaradamente: você cometeu o pecado imperdoável, eu ouvia na minha mente: eu cometi o pecado imperdoável. Ao erroneamente acreditar que um crente poderia cometer esse pecado, eu fortalecia as mentiras do diabo em minha mente. Constantemente, ouvia pensamentos como: blasfemei contra o Espírito Santo, cometi o pecado sem perdão, e falhei e decepcionei a Deus. O inimigo sempre incluía o pronome eu, embora, o tempo todo, fosse ele quem plantava essas ideias erradas e inseria pensamentos blasfemos em minha mente. Quando eu orava a Deus e esses pensamentos errôneos, por vezes vulgares, surgiam, minha resposta geralmente era: ó, meu Deus! O que há de errado comigo? Sou um cristão, não deveria ter esses tipos de pensamentos. Em outros momentos, o diabo me confrontava com acusações do tipo: como você pode ter esses pensamentos? Que tipo de pessoa doente é você? Ou, como pode pensar coisas tão desagradáveis sobre aquela pessoa e ainda se chamar de cristão? Você já passou por isso? O inimigo é especialista em lançar pensamentos em sua mente, em seguida, recuar e abordá-lo como um legalista, acusando-o exatamente com os pensamentos que ele havia inserido em sua mente.